paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, irmãs, a você que está conectado conosco para o estudo desta segunda lição, lição de número 2, primeiro trimestre de 2024, quando estamos falando sobre o corpo de Cristo, especificamente. Na lição de hoje estudaremos sobre as imagens bíblicas da igreja, imagens no sentido de formas de representações. Então, imagens bíblicas da igreja será o nosso estudo. Estaremos discorrendo sobre esse tema tão importante, esse tema que nos remete a algo superior, né? Nós estaremos falando um pouquinho sobre, e peço a Deus que o Senhor abençoe a cada um de nós, a mim que aqui estou, a você que aí está, conectado conosco, que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos para meditarmos na Tua Palavra, para aprendermos acerca da Tua Palavra, para também pedir a bênção de Deus sobre cada um que está, Senhor, acompanhando conosco neste momento. Peço a proteção, a ajuda e a direção de Deus em tudo. Orienta-nos a cada dia pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Que esta palavra, Senhor, alcance vidas, alcance famílias, alcance almas que precisam de Jesus. E também, Senhor, venha nos edificar a cada dia mais, para que possamos estar firmes, sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Fica conosco, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, imagens bíblicas da igreja, chamo sua atenção para estar desfolhando a sua Bíblia em casa, onde você estiver. Vou deixar alguns textos aqui, que é a leitura diária da nossa escola, para você, depois deste período, ou até mesmo aqui, enquanto vou me preparando, você vai procurando na sua Bíblia estes versos. Eu não estarei lendo esses versículos, mas deixar como orientação para você. 2 Coríntios 11, capítulo 11, verso 2, a igreja retratada como uma virgem pura. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, a igreja retratada como rebanho de Deus. 1 Pedro 2, 9, que é o nosso texto áureo, esse sim estarei lendo daqui a pouquinho. A igreja como sacerdócio real. Também 1 Coríntios 3, verso 16, pode ler o 16 e o 17. A igreja como santuário de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, a igreja como a casa de Deus. E por último aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, a igreja constituída como o corpo de Cristo. Muito bem, vamos para o texto áureo do nosso estudo desta manhã. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática nos diz que, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ou quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em classe está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versos 25 a 32, e também primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9, que foi o texto áureo lido, e também o verso 10. Estarei fazendo essa leitura, você acompanhe. O versículo 25 do capítulo 5 de Efésios inicia-se assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 Pedro 2, versos 9 e 10, nos diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Finalizamos aqui a leitura bíblica em classe e vamos adentrar no próximo passo, baseado na nossa lição, a introdução da nossa lição, os objetivos da nossa lição, né? E daí já adentraremos na introdução. Os objetivos do estudo de hoje é elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Aí tem até um destaque para a palavra relacionamento, porque esse é o primeiro objetivo da lição. O segundo objetivo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E o terceiro objetivo, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Então nós temos aqui 3 palavras-chave, né? Relacionamento, função e habitação. Essas 3 palavras, como objetivo da nossa lição, estarão nos norteando para o estudo desta lição, desta segunda lição, imagens bíblicas da igreja, né? Vamos lá para a introdução. A igreja é apresentada metaforicamente na Bíblia de várias formas ou de várias imagens, já que estamos falando de imagem, né? Hoje estudaremos 10 imagens ou formas bíblicas de representação ou de apresentação da igreja. Vamos lá. Na questão do relacionamento, a igreja apresentada como noiva de Cristo, como esposa de Cristo e como rebanho de Deus. Então, no item relacionamento, temos essas 3 características da igreja: noiva, esposa e rebanho. Como função, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo. Essas 4 primeiras apresentadas pelo apóstolo Pedro, né? E como habitação, estudaremos sobre a igreja como santuário e também como casa de Deus. Muito bem, essas imagens enriquecem nossa compreensão sobre a verdadeira missão da igreja na terra. Pautado nelas, né, nessas formas, nessas imagens, nós temos aqui o nosso ponto de partida, ou a nossa iniciativa para atuarmos como Igreja de Jesus na Terra, como representantes da palavra ou como transmissores da palavra, com essa grande responsabilidade de levar Jesus até outras pessoas que ainda não têm um compromisso com o Senhor, que ainda não tiveram uma experiência espiritual, sobrenatural com Deus. Muito importante nós termos isso bem focado em nossa mente, que nós temos essa grande responsabilidade, né? Como Igreja de Jesus. Estudamos já no ano passado, último trimestre
de 2023 sobre a igreja atuando ou indo até os confins da terra, né, no seu trabalho missionário, seu trabalho evangelístico. E vimos ali a grande importância de levarmos a palavra do Senhor. Agora, estudando sobre o corpo de Cristo, nesse trimestre, estamos já vendo, desde domingo passado, sobre quão glorioso é fazer parte deste corpo, este corpo espiritual, fazermos parte deste organismo vivo que é a Igreja de Jesus na Terra. Iniciou-se lá no dia de Pentecostes e perpetua até hoje. E, pela bondade de Deus, fazemos parte deste corpo glorioso de Jesus, esse corpo glorioso de Cristo. E temos essa grande responsabilidade em nossa mão, levar a palavra, levar a presença, levar o poder do Espírito Santo para outras vidas, para aquelas vidas que ainda não têm um encontro, não tiveram um encontro com Jesus. E se você ainda não teve essa experiência com Jesus, vale a pena, vale a pena. Busque a Jesus, converta-se a Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. E você vai testemunhar que Jesus é bom e vale a pena servir a ele. A palavra-chave, então, do nosso estudo é imagem, né? O primeiro tópico nos fala sobre imagens que descrevem um relacionamento. Então, dentro do relacionamento, temos aqui elencado, ou temos aqui apresentado, né, 3 imagens, como noiva, como esposa e como rebanho de Deus. Então, essas 3 imagens estaremos detalhando cada uma delas aqui. Primeiro como noiva, depois como esposa e depois como rebanho de Deus. A igreja apresentada sob essas 3 imagens, sob essas 3 formas. Vamos lá. A igreja como noiva de Cristo. O apóstolo São Paulo, escrevendo em sua epístola aos 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, ele diz assim, ele comparando a igreja como uma noiva, como alguém, como uma moça que está se preparando para o casamento, né? O apóstolo Paulo faz uma descrição gloriosa acerca da igreja. E daí nós vamos ver um pouco de fundamento histórico a este respeito para entendermos bem por que a igreja é comparada como noiva, né? Ele escreve assim, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha o cuidado do apóstolo na preparação da igreja. Eu quero que vocês estejam bem preparados, assim como uma moça, assim como uma virgem pura está sendo preparada para ser apresentada a seu marido. Então ele compara a igreja como essa noiva. O fundo dessa metáfora, nos diz aqui o comentarista do estudo, né, desse trimestre, ele diz assim, o fundo desta metáfora pode ser encontrado no noivado, como era compreendido lá na cultura judaica antiga, lá realmente na época do apóstolo Paulo, quando ele escreve assim, né? Nos dias bíblicos, a noiva era considerada uma mulher que se casou recentemente, né, naquela primeira semana ali do casamento, ou está para se casar, ou está nos últimos dias ali de seu noivado para se casar. Era costume os pais escolherem esposas para seus filhos. Nós vemos essa referência desde lá da antiguidade, né, lá no Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 38, verso 6. Eventualmente um filho poderia dizer a seu pai que estava desejado a casar-se, né? Poderia até indicar uma certa noiva, e o pai então negociava com os pais da moça em questão, né? O pai da jovem também podia apresentar uma proposta de casamento ao pai do noivo, aos pais do noivo, e daí no dia do casamento a noiva se banhava, se vestia com uma roupa branca,
geralmente uma roupa ricamente bordada, né? Em seguida colocava uma faixa em torno da sua cintura, cobria seu rosto com um véu, adornava a sua cabeça com uma guirlanda, e o noivo então vinha acompanhado de seus amigos, saindo de sua casa, indo até a casa dos pais da noiva, né? E fazia ali uma procissão, um momento festivo. Geralmente ele vinha acompanhado de cantores, de músicos, né? Então ele levava a noiva para a sua casa, ou para a casa de seus pais, né? Ao som de cânticos, danças, instrumentos musicais. Essa festividade de casamento se estendia por até uma semana ou às vezes até pouco mais, né? Por isso que a noiva aqui, ela era chamada de noiva antes do casamento e naquela semana do casamento, né? Naqueles primeiros dias que eram dias festivos. As festividades do casamento então se estendiam por esse prazo aí, uma semana ou até mais. Lá em Juízes 14 e 12 nós temos uma referência. No Antigo Testamento, a palavra casamento é usada para descrever também o relacionamento espiritual de Deus com Israel, seu povo eleito. Quando o povo de Deus caía em pecado, principalmente o pecado da idolatria, o pecado era comparado ao adultério de uma esposa, né? Porque Israel era a esposa e Deus, no caso, o noivo, né? o esposo. No Novo Testamento, essa analogia, essa comparação é mantida entre Cristo e a igreja. Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a sua noiva, que foi o texto que nós lemos aqui de referência, né? 5:25 de Efésios, a partir do 25. O apóstolo Paulo aconselha os maridos e as esposas a imitarem a intimidade espiritual existente, né? Intimidade espiritual e amor existente entre Cristo e sua noiva, né? O mesmo amor que Cristo tem pela igreja, o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, faz questão de mencionar que o esposo, o marido, deve ter pela esposa, né? Por sua mulher, né? Então, essa metáfora aqui tem um sentido de pureza espiritual, né? A igreja, assim como uma noiva que se mantinha pura para o seu futuro esposo, também precisa manter-se pura para Cristo. Por isso, tão importante a questão da santificação. E diz-nos a palavra que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Então, como noiva de Cristo, a igreja precisa estar preparada, adornada no seu dia a dia para encontrar-se com Cristo. Não sabemos que dia este noivo virá, este noivo voltará, mas sabemos que ele voltará. Os anjos disseram para os apóstolos ali reunidos: porque estáis atônitos olhando para o céu, esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira ele também descerá, né? Um dia, então, Jesus voltará e a sua noiva, a sua igreja, precisa estar bem preparada. Não pode estar com falta de azeite em suas botijas, né? Em suas vasilhas. Vemos a comparação que Jesus faz entre as virgens prudentes e as virgens loucas, aquelas 10 virgens, né, que Jesus retrata de uma forma bem clara, dizendo a respeito de sua igreja e do seu relacionamento com ela. Então, como noiva de Cristo, a igreja precisa estar preparada, e essa preparação é diária. Não é porque hoje eu estou bem que amanhã eu vou relaxar. Não, eu preciso estar, meu dia a cada momento, me santificando para o meu Senhor, nos santificando para o nosso Senhor, aquele que nos comprou já com o seu sangue glorioso. Jesus fez um sacrifício tão grande em nosso lugar e nós devemos nos preparar para nos encontrarmos realmente com Ele um dia, né? Então, primeiro tópico de relacionamento, falamos um pouquinho sobre a igreja como noiva. Agora a igreja como esposa. O segundo subitem que nos fala, Paulo retrata aqui, né? Ressalta que o relacionamento de Cristo com a igreja é baseado no amor, né? É aquele amor profundo, aquele amor verdadeiro,
o amor ágape, a ponto de se entregar por ela, né? Então, como esposa, Paulo retrata de forma vívida a imagem da igreja nesta condição, que foi também o texto de referência, né? Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha, acho que aqui nós temos, né, uma referência muito profunda, muito gloriosa. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a igreja também precisa ser parâmetro para os casais da nossa igreja, para os casais de hoje em dia, para você, casal que está acompanhando-nos nesse texto. Que este amor de Cristo seja também o seu amor por sua esposa, né? Seja fortalecido a cada dia mais este relacionamento. Esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que amor profundo, a ponto de se entregar, a ponto de dar a sua vida por ela, né? E o apóstolo Paulo mesmo retribui este amor, dizendo que em nada ele tem a vida dele por preciosa. Ele quer cumprir o chamado de Deus na sua vida, né? Que tremendo. Que tenhamos essa convicção também bem enraizada em nosso coração para nós servirmos a Cristo. Não é como um relacionamento frio, não. É fundamentado apenas num dever, numa obrigação. Não deve ser assim. Mas retrata aqui um relacionamento baseado no amor que se entrega e se sacrifica, né? Cristo cuida da igreja, zela pela igreja, porque ele ama a igreja. Por isso, a igreja esposa de Cristo. Esta imagem de relacionamento amoroso entre Jesus e sua igreja deve ser também o parâmetro para os casais, conforme já assim mencionei, né? Parâmetro para a nossa vida, para termos uma vida bem-sucedida, a ponto de nos entregarmos como esposos, como marido, de nos entregarmos por nossa esposa, né? Por nossa mulher, né? Então, que assim este amor seja evidente, este amor seja vívido e vivido, né? Aplicado no seu dia a dia. Assim, você terá uma família abençoada, você terá uma família feliz e o Senhor estará convosco e o Senhor vos abençoará. O próximo item, além de esposa, a igreja também é comparada, a igreja também é chamada de rebanho de Deus. Nesse item, há aqui uma retratação da relação entre a ovelha e o pastor, né? Este deve ser um modelo para a igreja, pois esta foi comprada com sangue, né? Aí neste item nós vemos acerca esta metáfora que ilustra essa relação gloriosa existente entre as ovelhas, lá a ovelha, o animal ovelha mesmo, né? E o pastor, aquele que está cuidando, o cuidador, né? Paulo deixa claro que este rebanho custou um preço muito alto, e custou o preço do sangue de Jesus, né? Tendo em mente esta imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. Lá em 1 Pedro 5, os versos 2 e 3, o apóstolo Pedro deixa isso bem claro, quando ele diz assim para os pastores, né, para aqueles que estão ali responsáveis por cuidar da igreja de Deus. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não apacente por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho de Deus, né? Então a carga exortativa que Pedro coloca sobre os pastores aqui é muito grande, né? Eles dizem que essas pessoas, esses homens chamados, têm uma responsabilidade muito grande, né? A igreja é de Deus, não é do pastor, não é de ninguém deste mundo. A igreja é de Deus. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus, né? Nós somos comprados, remidos, lavados, purificados pelo sangue de Jesus, né?
Então, primeiramente, quando pensa-se nessa missão gloriosa de pastorear, isso precisa ser voluntário, né? Voluntário, Pedro destaca aqui 3 palavras-chave. Precisa ser voluntário, precisa ser de bom ânimo e precisa ser de exemplo, né? Então, repetindo, voluntário, bom ânimo ou ânimo pronto, né? E sendo também exemplo. Essas palavras de Pedro precisam servir de parâmetro para todos aqueles que cuidam do rebanho de Deus, né? Para aquele que está cuidando ou pastoreando o rebanho do Senhor. Ele precisa ser este modelo para a igreja, né? Para o rebanho, porque o rebanho é realmente de Deus, não é do homem, né? A igreja é de Deus, o povo é de Deus, né? Falando como, finalizando aqui essa primeira etapa do nosso estudo, essas 3 imagens estudadas, noiva, esposa e rebanho, descrevem o relacionamento. Então, repetindo, relacionamento de Deus ou de Cristo com a igreja, ou da igreja com Cristo, né? Essas 3 imagens, noiva, esposa e rebanho, retratam ou descrevem relacionamento, né? Nós precisamos conhecer a cada dia mais o Senhor. E podemos, como rebanho, o rebanho conhece a voz do seu pastor, né? E Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Que relacionamento glorioso, não? O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então Jesus deixa bem claro aqui, eu sou o bom pastor. E nessa comparação gloriosa, nós vemos o grande amor deste bom pastor por nós como rebanhos, né? Como rebanho de Deus, como ovelhas do aprisco do Senhor, né? E também, aí como noiva e como esposa, entra essa questão do relacionamento muito afetivo, que precisa ser cultivado e aumentado no dia a dia. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Melhorado a cada dia, aperfeiçoado a cada dia. Como que nós conseguimos isso? No processo de santificação, né? Sem a santificação, ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Então isso precisa ser trabalhado. É dia a dia. Através do quê? Através da oração, através da busca da palavra, através da dedicação. Tudo que fazemos para o Senhor não é vão, né? Todo o trabalho que fazemos para o Senhor não é vão, né? Nós temos uma recompensa por isso. E quanto mais fazemos, mais nos relacionamos com Deus, mais nos relacionamos com Cristo. E neste relacionamento a nossa intimidade faz assim, ó, aumenta. A nossa intimidade se coaduna, né? A nossa intimidade vai se aperfeiçoando. E nesse processo de santificação, o Senhor vai nos abençoando até que cheguemos àquele ponto que Ele quer. A estatura da perfeição, a estatura de varão perfeito, quando chegaremos diante de Deus. Muito bem. Finalizando aqui essa questão do relacionamento santificador da igreja, temos aqui um item que é interessante mencionarmos. O povo de Deus é chamado de povo eleito no Novo Testamento, porque Deus escolheu a igreja para fazer a sua obra nesta era, né, nesta geração, através da ação ou do mover do Espírito Santo, né? Então é a igreja que foi chamada. Não é nenhum outro órgão humano, é a igreja, né? E ela foi instituída por Cristo, ela foi instituída por Deus, né? E para fazer parte desta igreja, o que é que você precisa fazer? Se arrepender de seus pecados, se converter ao Senhor, entregar sua vida na mão do Senhor, entregar os seus caminhos na mão do Senhor, entregar o seu caminho na mão do Senhor, confiar nele e ele faz tudo, porque ele já comprou, ele já remiu, né? Ele já purificou com o seu santo sangue. Podemos tomar como referência Romanos 8, 29. O povo de Deus é chamado na Bíblia, né, no Novo Testamento, mais de 100 vezes como santos. Olha só, mais de 100 vezes temos referência de santos para o povo de Deus no Novo Testamento, né? Isso não quer dizer que esse povo é superior a qualquer outro, não.
não se entenda como uma pessoa numa condição espiritual superior, e nem tampouco com um comportamento perfeito, ou especificamente, ou na sua plenitude como santo. Esse não erra, ele é santo, né? Não é assim. As muitas referências à igreja em Corinto como santos de Deus deve servir de indício suficiente deste fato, né? Mas a igreja é uma criação de Deus, ela foi criada por iniciativa divina, e os crentes, as pessoas, aqueles que vêm a Jesus, que se convertem a Jesus, são chamados para serem santos. Então, nós somos chamados de santos para sermos santos. Santificação, é aquilo que eu mencionei, é um processo diário. Quando chegarmos à perfeição completa, estaremos lá com o Senhor, estaremos diante do trono do Senhor, né? Já chegaremos ao lugar que é realmente perfeito, ao lugar que é de fato, né? Ao lugar que é de fato o ápice da perfeição. Enquanto estamos aqui, estamos em processo de santificação. Muito bem. Próximo item nos retrata, tópico 2, as imagens que descrevem função. Primeiro, então, finalizamos relacionamento. Agora vamos iniciar as imagens que descrevem função. São 5, no primeiro foram 3 imagens, né? E agora serão 5 imagens. Muito bem, vamos lá para elas. Geração eleita, sacerdócio real. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo. Estão aí então os 5 itens, né? Essa primeira parte, o tópico 1, fala sobre os 4 descritos por Pedro, que nós lemos aqui no textuário. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes. Olha a finalidade. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês têm esse chamado, essas formas, essas imagens aqui retratadas com uma finalidade. Vocês foram chamados para anunciar as virtudes de Deus, as virtudes de Jesus, aquele que nos chamou das trevas quando estávamos cegos, sem entender a vontade de Deus, sem entender a palavra de Deus, para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados da escuridão, né? Das trevas para esta luz, e hoje podemos, estando na luz, andando na luz como Cristo na luz andou, podemos ver o caminho, né? E aí vermos perfeitamente o caminho, né? Aí vermos realmente onde vamos chegar. Temos uma convicção, estamos caminhando para o céu, né? E nesta convicção só temos porque estamos sendo iluminados pelo Senhor. O nosso caminho está claro, foi clareado pelo Senhor, porque Ele nos tirou das trevas e nos colocou nesse caminho, nessa luz gloriosa, e aí nós podemos ver que o fim dele é o céu, né? Assim como lá no Antigo Pacto, ou no Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, nós temos esta referência também de Israel sendo chamado assim, sendo chamado de sacerdotes, de nação santa, de povo adquirido, povo comprado, né? Então essa mesma referência Pedro cita novamente aqui no Novo Testamento, nesse versículo que nós lemos. Como geração eleita, vemos aqui uma palavra grega, genos, que traduzido é geração ou raça, né? Então, no Novo Testamento, tanto judeus como gentios fazem parte desta raça ou dessa geração,
por causa daquilo que eles têm em comum, ou por causa daquilo que temos em comum, seguir a Jesus, né? Sendo comprados por Jesus. Não há distinção aqui nesta geração, né? Nessa geração eleita, não há distinção de raça, cor, sexo, status social, não. Todos são iguais, todos nós somos iguais, né? Em Cristo, todos nós formamos essa geração eleita, essa geração que foi eleita por Jesus para fazer a diferença no mundo, na sua era, no seu tempo de vida aqui, né? O outro item nos fala sobre o sacerdócio real, né? O sacerdócio real se refere aqui ao antigo sistema sacerdotal levítico lá do Antigo Testamento, né? Quando Arão foi chamado para oficiar, ele e a família, ele e os filhos, ele como sumo sacerdote e os filhos como sacerdotes. Da mesma forma, isso repete-se na nova aliança. Hoje somos nós esse sacerdote real, né? Esse sacerdócio exercido antigamente, na antiga aliança, vem também aqui para ser exercitado ou exercido na nova aliança. Aquela função, né, de sacerdote lá do Antigo Testamento era apenas para uma tribo, apenas para a tribo de Levi, da qual Arão, no caso, fazia parte, né? Então a família que foi escolhida para essa missão foi realmente a família ali de Arão, irmão de Moisés, né? Agora, debaixo da nova aliança, debaixo do novo pacto, estabelecido depois do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus vertido que nos comprou, né? Nessa nova aliança, no Novo Testamento, descrito aqui por Pedro, né? Todo cristão é um sacerdote. Todos nós, cada um de nós, temos o privilégio de fazer o que o sacerdote lá do Antigo Testamento fazia. Lá ele fazia de forma física, manual, né? De forma material. Aqui nós fazemos de forma espiritual. Lá ele queimava incenso no altar. Hoje também nós queimamos incenso no altar de Deus, né? Como que queimamos incenso? Orando, buscando a Deus. Quando estamos em oração e intercessão, estamos de fato queimando incenso, conforme diz o Salmo 141, verso 2, Salmo de número 141, verso 2. Vou fazer a leitura dele aqui, para ficar bem claro para nós. O salmista já dizendo assim, Senhor, o 1 diz assim, Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então aqui o salmista deixa bem claro, Davi deixa bem claro que, pedindo para Deus que a sua oração suba como um incenso, né? Assim como, e o levantar das mãos dele como um sacrifício da tarde, assim como o sacerdote fazia lá no Antigo Pacto, né? Pedro vem e retrata para nós aqui, podem queimar incenso, vocês devem queimar incenso, porque vocês são agora sacerdotes, e nós fazemos isso através da oração, né? Oração, orai em todo tempo. Paulo sempre chamava a atenção da igreja neste sentido, ora em todo tempo, não é só na hora de levantar e na hora de deitar, é em todo tempo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E aí ele pediu oração por ele, pediu oração pela igreja na totalidade, pediu oração pela missão que estava sendo feita. Assim somos nós hoje também, nesse propósito de intercessores, orar em todo tempo, para que o Senhor abençoe a família, a igreja, a cidade, a nação, para que o Senhor abençoe a nossa geração, que o Senhor abençoe o mundo, né? O próximo tópico nos fala, a igreja, retrata a igreja como nação santa e como povo adquirido. O que significa isso, nação santa? Os dois termos são adjetivados, né? Mostram que essa nação e esse povo, o que eles eram, o que representavam, o que deveriam realmente ser. Não é uma nação, um povo qualquer, não, mas uma nação santa, né? Um povo adquirido ou comprado. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente comprada por Jesus, né? Ou consagrada
a Jesus, né? Uma igreja inteiramente, completamente consagrada ao Senhor. Por isso, nação santa é diferente. Nação santa, povo adquirido, é diferente. Diferente do quê? Diferente de quem não é, de quem não faz parte. Tem que ser diferente. Senão, né, não seremos nação santa. Senão não seremos povo adquirido, né? Quando nós fomos comprados, resgatados, diz o apóstolo, da vossa vã maneira de viver, agora vocês estão servindo a Cristo, agora vocês estão debaixo de Cristo, né? Vamos pensar aqui, lá na antiguidade, quando existia ainda ali muita compra de seres humanos como escravos, né? Quando existiam essas compras, o escravo deveria fazer aquilo que seu senhor queria, né? Hoje nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e devemos prosseguir, né? Nesse intuito de agradar o nosso Senhor, né? Como nação santa, como povo comprado, como povo adquirido, comprado pelo sangue de Jesus. Devemos agradar ao nosso Senhor em tudo. E agradar é fazer aquilo que Ele quer. E para isso nós vamos ser diferente. Diferente daquele que não quer ter uma vida cristã, daquele que não quer ter uma vida com Jesus. Daquele que não quer realmente viver segundo a vontade de Deus. E daí o último item desse tópico 2 diz-nos que a igreja também é corpo de Cristo. A igreja não é apenas uma organização. A igreja é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo, ela tem vida. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa, né? Primeiro porque retrata a harmonia e a unidade que existe no corpo. Aqui tem um corpo falando, mas para esse corpo, para eu estar aqui falando, esse corpo precisa estar em harmonia, em sintonia, né? Se tivesse ocorrido alguma coisa que me impossibilitasse de estar aqui falando com vocês, uma doença ou, enfim, algum problema pontual, né, eu não estaria aqui transmitindo. Então, essa harmonia deve existir como corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo. Todo precisa estar bem sincronizado, né? Harmonia e unidade. No corpo, tudo está no seu devido lugar. Paulo retrata bem isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, né? Quando ele fala que um corpo tem vários membros, né? E esses membros precisam se articular muito bem entre si, né? A partir do versículo 12, nós temos essa descrição, 12, 13, 14, até o 27. Né? Então, tudo precisa estar no seu devido lugar. Os membros do corpo cooperam para o bom funcionamento do corpo num todo, né? Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo do que o outro, né? Todos são necessários. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio e nem tampouco assumir a função de outro, né? Um corpo, comentarista até nos diz aqui, de uma forma até metafórica, mas se um corpo fosse constituído por um só órgão, não seria um corpo, seria uma monstruosidade, né? Imagine, né, só uma mão, né? Não tem como, né? Então, é por isso que o corpo, a igreja, no sentido de corpo de Cristo, ela não pode atuar de forma isolada, mas é de forma conjunta. Um dependendo do outro, um articulando com o outro, cada um fazendo uma função, cada um tendo uma missão, tendo um chamado, né? Por isso que Paulo retrata e deixa claro para a igreja, cada um foi chamado para uma vocação, um é chamado para isso, outro para aquilo, um é para fazer um determinado trabalho, outro trabalho, assim como as mãos fazem uma coisa, os olhos fazem outra, a boca faz outra, os ouvidos, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua função e constitui o corpo. Por isso não podemos nos isolar, né? Disse que quem se isola vira ilha. E se virarmos ilha, né, aí fica complicado. Isolou, virou ilha, é perigoso daí ser tragado pelo mar, né? Então vamos a cada dia nos unir neste corpo glorioso que é o corpo de Cristo e assim constituirmos esse mecanismo, né, de funcionamento da igreja.
a igreja não apenas como um órgão, mas como um organismo que tem vida, um organismo vivo, né? Glória a Jesus. Então, finalizando aqui esse segundo tópico, nós temos as 5 imagens desse tópico: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo, né? Esses 5 itens aí descrevem, essas 5 imagens descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Então, primeiro, relacionamento, e segundo, função. Nossa função, né? A verdadeira união, temos aqui um auxílio, um item, diz que a verdadeira união é essencial para a igreja. Um corpo tem muitos membros, né? Assim Cristo também é. Da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar como uma só unidade, os dons do Espírito Santo são dados para equipar esse corpo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo, diz assim: o mesmo Deus que opera tudo em todos para o que for útil. Lá em 1 Coríntios 12, verso 4, né? Do 4 ao 7 está resumido aqui. Por essa razão, esses membros do corpo devem agir com grande cautela para que não haja cisma, para que não haja divisão, né, no corpo. Mas todos precisam ter igualmente cuidado um do outro, né? É o cuidado, é a empatia, é se colocar no lugar do outro, né? Essa união e mútua solicitude, né? É para isso que nós fomos batizados em um só Espírito, também no mesmo texto de 1 Coríntios 12. Né? Todos foram batizados em um só Espírito. A presença do Espírito Santo habitando em cada membro do corpo de Cristo permite uma manifestação legítima dessa união. O Espírito é um só, né? Ele atua em todos, assim como o Espírito de vida que há em nós, né? Faz o nosso corpo se gesticular, se mover, assim como o Espírito de vida que há em nós, o Espírito Santo que habita na igreja, é que faz a igreja ser um organismo vivo para a glória de Deus. Próximo tópico, terceiro e último, diz a respeito das imagens que descrevem habitação. A igreja de Deus como habitação, como lugar de morada, né? Tem 2 imagens que retratam. Então já estudamos até este momento 8 imagens, 3 de relacionamento, né? 5 de função e agora as 2 últimas de habitação. A igreja como, vamos lá, santuário, e a igreja como santuário e a igreja como casa de Deus. Nos atendo um pouquinho acerca da igreja como santuário, para descrever a habitação de Deus, né? Muito embora é comum identificar igreja, quando fala assim igreja, né, pensa-se nessa estrutura arquitetônica, aqui estamos acolhidos aqui. Mas não, a Bíblia não fala isso não. A Bíblia identifica a igreja, né, como o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, como a habitação de Deus. Individualmente, cada pessoa, cada crente, é um templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 6,19. E na sua forma corporativa, né, quando pensa em vários individualmente, formando realmente aí uma corporação, né, um conjunto de pessoas que tem uma finalidade específica, então a igreja é retratada como sendo santuário. Então, individualmente, é templo do Espírito Santo. De forma corporativa ou de forma conjunta, é santuário de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17 nos retrata muito bem este assunto, né? Nós podemos fazer a leitura bíblica para ficar de forma bem expositiva, né? De forma bem clara. O 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha que palavra profunda, né? Que palavra gloriosa. O apóstolo Paulo nos coloca aqui nesta condição de templos do Espírito Santo. E somos também santuário de Deus. E ele deixa até bem claro aqui: o templo de Deus, que sois vós, é santo. Precisa ser santo. Precisa viver em processo de santificação. Foi o que falamos há minutos atrás, né? Isso também significa que Deus habita na igreja. Deus habita a igreja. Ela é o seu templo. Nesse aspecto, Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar este santuário de Deus. Cuidado! Você precisa cuidar muito bem desse templo de Deus. Porque se você destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Cuidado! Vamos cuidar muito bem deste templo, desta morada de Deus. Glória a Jesus. O cuidado precisa ser individualizado. O cuidado precisa ser meu, seu. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus pôs dentro de nós. E com um temor muito grande, um temor muito grande no coração, né? Então, que cuidemos muito bem deste santuário onde o Senhor habita, para que o Senhor possa habitar sempre. Quando encerrarmos aqui, estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos conserve assim, né? Para que nós entendamos bem a sua boa, perfeita e agradável vontade e cumpramos com ela, né? Não só entendamos, mas a cumpramos também. E aí o nome do Senhor vai sendo glorificado. O próximo item, além de santuário de Deus, nós somos casa de Deus. Esse conceito vem lá do Antigo Testamento. O povo era retratado como casa ou como família. Nós falamos há pouco também, no item anterior, falando de relacionamento, nós citamos Arão, né? E a casa de Arão foi chamada para fazer a diferença para Deus, né? Para serem sacerdotes de Deus. Então, como casa de Deus, a igreja é descrita lá em 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja vindo lá do Antigo Testamento, o povo de Deus era retratado como casa ou como família de Deus, né? A nação de Israel nasceu de uma família, né? A primeira família a ser chamada foi Abraão, depois constituída como Israel lá no Val de Jaboque, na luta entre Jacó e o anjo, né? Ali nasce a nação de Israel e ela floresce a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver de forma assim muito grande a importância da igreja hoje também como uma instituição social. E nesta base social vem a família, né? Então, se a família é forte, logo formará uma igreja forte, né? E o inverso também é contrário. Se a família é uma família fraca, se as famílias são fracas, constituirá, né, uma igreja fraca, né? Por trás de muitos problemas sociais está o quê? Desestruturação familiar. Paulo traz uma recomendação lá em 1 Timóteo, revelando que a igreja precisa se orientar por um padrão moral, deve nortear seu comportamento social, né? Um padrão de moralidade, né? Então é muito glorioso a gente fazer parte deste relacionamento, desta intimidade, desta morada, desta habitação, né? Aqui falando especificamente em habitação, nós como santuários de Deus, nós como casa de Deus, isso é um privilégio muito grande, né? O último item nos fala isso, o privilégio de ser igreja. A igreja é formada por pessoas que se relacionam com Deus, por salvos que se relacionam com Deus. Isso é privilégio. À luz do que estudamos, vamos fazer aqui essas considerações. A igreja é uma instituição formada por pessoas, salvos, que se relacionam com Deus. Por isso fazem parte do seu rebanho. Pensa lá na ovelha, se relacionando e conhecendo muito bem a voz do seu pastor. O estranho pode vir chamar que ela não obedece, mas o pastor chamou ela, né?
já está pronta para atender a ordem do pastor, né? Porque conhece a voz. Segundo, a igreja é uma instituição formada por salvos que exercem função sacerdotal. Função sacerdotal. Vós sois sacerdotes reais, porque vocês podem queimar incenso, vocês podem orar, né? E, por último, a igreja é uma instituição em que Deus habita e Deus vive nela, né? Não foi constituída apenas para Deus ficar lá e a gente aqui. Não, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus precisa estar aí. Aleluia. Ele quer habitar em você. Se Ele já habita em você, cuida bem para que Ele continue habitando até aquele grande dia. Se Ele não habita em você, se você tem dúvida, é porque Ele não habita. Você não abriu ainda seu coração, né? Se abrir a porta, entrarei, disse Jesus. Cearei com Ele e Ele comigo. Ai, que relacionamento. Cear, participar, né? Ter Jesus ali na mesa, ter Jesus ali dentro, ter Jesus aqui. Vai tomar uma atitude, Jesus, que atitude devo tomar? Né? Vai para fazer, enfim, algum negócio, Jesus, como que faço? É relacionamento. Jesus precisa habitar em nós. Ele precisa estar dentro de nós cotidianamente, né? E se você não teve ainda essa oportunidade, esse privilégio, eu quero orar por você daqui a pouco, para que você diga, Jesus, meu coração está aberto para o Senhor entrar e fazer morada. E eu quero ter um relacionamento. Eu quero desempenhar funções. Eu quero que o Senhor habite dentro de mim. É um privilégio fazer parte da igreja de Deus, da igreja de Jesus. Essas duas imagens, santuário e casa de Deus, descrevem a igreja como habitação de Deus. E como habitação de Deus, né, temos aqui uma descrição de Billy, G.K. Billy, que disse assim, ele escreveu um livro, esse autor escreveu-nos um livro, tem aí em torno de quase 500 páginas, falando sobre o lugar da habitação de Deus, é uma teologia bíblica, um livro de teologia bíblica, né, que fala sobre o lugar da habitação de Deus. Ele fala assim, várias passagens bíblicas apoiam a metáfora da igreja como um santuário ou como um templo. Aplicações práticas são feitas com base em algumas passagens. Por exemplo, Atos 17, 24, 1 Coríntios 3, 16, 1 Reis 8, 27, Isaías 66. O Senhor não habita em prédios feitos por mãos humanas, mas Ele habita no seu povo, como uma igreja. Segundo, a igreja é santuário do Senhor. Ele habita onde o seu povo está reunido em seu nome, lá em Mateus 18, verso 20. O templo era um santuário, um edifício santo, separado exclusivamente, dedicado à adoração e ao serviço de Deus. Da mesma forma, hoje a igreja é o templo do Espírito Santo, o santuário onde o Senhor habita. Glória a Jesus. Portanto, os membros da igreja são chamados de santos. 1 Coríntios 3, 17, que foi o texto que nós lemos também, Efésios 2, 21, 1 Pedro 2, 4. Pedro diz a respeito dos crentes, lá em 1 Pedro 2, 5, também vós mesmos, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Pedra viva, edificados, casa espiritual. É espiritual isso. Na imagem, as pedras fazem parte do edifício, mas são pedras vivas e, portanto, fazem parte de uma casa ou de uma família, de uma estrutura. Não uma família ou uma estrutura qualquer, mas um santuário onde o Senhor mora. Glória a Jesus. Um santuário onde o Senhor mora. Muito bem. Finalizando, essas 10 imagens julgadas mais pertinentes no estudo da eclesiologia, tem outras imagens bíblicas, mas aqui foram focadas essas 10. São figuras que ilustram o que é a igreja em sua essência. A linguagem metafórica utilizada nos ajuda a compreender melhor nossa função dentro deste corpo ou fazendo parte
deste corpo de Cristo. Assim nós podemos cooperar melhor para o crescimento da igreja local, da igreja onde você faz parte, né? Procure a cada dia se dedicar a Deus, servir a Deus. Senhor, qual a minha parte, qual a minha função? Senhor, me ajuda, me orienta, me direciona, para que eu possa fazer a diferença, para que eu possa fazer a Tua vontade. Como é que eu posso atuar? Dai-me os dons do Teu Espírito, que o Senhor dá. Vós, sendo mal, saber dar boas coisas a vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, a oração do Pai Nosso, né? Um pouquinho antes da oração do Pai Nosso, Jesus deixa isso bem retratado, né? Quanto mais vós, quanto mais o Pai, né? Quanto mais Deus. Se vocês pedirem, Ele dará o Espírito Santo para vocês. E nessa ação de dar o Espírito Santo para nós, Deus nos dá dons, né? Jesus subiu ao alto e deixou dons para os homens. Qual é o meu dom? Qual é o seu dom para fazer a nossa parte como corpo de Cristo, né? Se você ainda não descobriu, está na hora, você vai descobrir. Deus vai te dar a devida direção. Se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, receba Jesus, que Jesus vai fazer uma obra grande, uma morada em você, e você vai ver como é diferente. Como é diferente, como é bom ter Jesus na nossa vida. É bom demais, eu posso testemunhar assim com muita alegria, dizer que somos testemunhas de Jesus para levar o poder de Deus para outras pessoas também que precisam de Jesus, né? Eu quero orar por você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e quero também orar para você que ainda não descobriu o que você realmente deve fazer para a obra de Deus nessa terra. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo. E daí também eu já estarei orando para encerrar. E quero já deixar você convidado, hoje à noite, às 18h30, culto em todas as nossas congregações e também aqui no Templo Sede, na rua 11A, 275, na Vila Alemã. Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus abençoe os seus negócios, Deus te abençoe. E seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos neste momento esta pessoa, Senhor, que está reconhecendo que ela sem Jesus não consegue, não pode, e está abrindo a porta do seu coração para o Senhor adentrar. Ó Jesus, faz morada. Ó Jesus, traz uma nova vida. Espírito Santo, vem habitar, vem regenerar, vem transformar, para que ela possa fazer parte deste corpo de Cristo e ser alguém que faz uma função para o Senhor nesta terra. Senhor, abençoa também este irmão, esta irmã, que ainda não se descobriu, Senhor, não sabe exatamente o que tem que fazer. Abre o entendimento e dá sabedoria, Senhor, para que possamos, como um organismo vivo, bem ajustado, fazer a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Peço também, Senhor, abençoa cada um que participou conosco nestes minutos acerca deste estudo. Ó Senhor, abençoa cada vida, cada família, cada um em particular. Ó Senhor, dá do Teu Espírito Santo para que possamos estar unidos e vivermos assim até o Senhor voltar. Deus, ajuda-nos, abençoa-nos, direciona-nos. Em nome de Jesus oramos e Te damos graças. Amém.